pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente basicamente terminou a parte que a gente podia ver de eletrostática. A gente falou sobre a força em cima do material dielétrico, né? E agora, nosso próximo passo é investigar, né? Então, liberar o vínculo de cargas não poderem se movimentar para o vínculo, ou para não ter esse vínculo, né? A gente vai poder ter movimento de cargas, de modo que a gente vai ter correntes, e aí a gente vai poder então começar a falar a respeito de magnetostática. Então, primeiro, né, a gente vai relembrar algumas coisas a respeito de corrente elétrica, né, para depois poder falar então de campos magnéticos gerados por correntes elétricas. Então vamos lá. Seria capítulo 2. Então, a primeira coisa é que, por definição, né, então a corrente elétrica, né, quando você tem um certo ponto e você tem uma taxa de liberação da carga nesse ponto, você tem uma corrente elétrica que é dada por essa expressão aqui. Bom, aí, para escrever essa expressão, né, em termos de outras grandezas que são importantes, né, a gente pode pensar numa coisa bem elementar, que serve para a gente tirar resultados importantes, né, e os resultados que a gente obtém, na verdade, não são dependentes disso. Então, para isso, a gente pensa num fiozinho, né, fio reto, inserção transversal constante, um fio ideal. Então a gente pega esse fio reto com uma seção transversal A constante. E aí a gente define um certo elemento de volume nesse fio, basicamente considerando, né, um certo comprimento dl nesse fio, né, que tem uma seção transversal A, e a gente vai ter então um dV, e aí nesse elemento de volume vai ter uma certa quantidade de carga que a gente vai chamar de dq. Onde ρ é a densidade de carga, né,
naquele elemento de volume. Esse dV pode ser escrito como sendo ρ dl, onde dl, né, é um elemento de comprimento, né, ao longo do fio. E aí, além disso, a gente pode escrever isso, né, como sendo um dl escalar E, onde o E é o campo elétrico que você aplica, e por hipótese a gente está supondo que o campo elétrico é desse jeito aqui. E aí, então, eventualmente, né, se a gente tivesse uma carga positiva, ela vai se deslocar nesse sentido, esquerda para direita. Né? Então, pensando no produto escalar, né, módulo desse que é 1, eles estão orientados, né, no mesmo sentido, então dl escalar E vai dar dl. Daí, com isso, pensando então, né, que essa quantidade de carga eventualmente pode percorrer o fio, né, a gente pode pegar a taxa de variação dessa carga com o tempo, que é o que a gente chama de corrente. Né? Então, I, né, que vai ser dq dt, vai ser algo do tipo, né, ρ a dl dt escalar o E, e dl dt é a velocidade em que a gente tem, né, as cargas se movendo. Então a gente escreve a corrente em termos de grandezas que são macroscópicas, como A, que é a área do fio, e microscópicas, que são a densidade de cargas, velocidade e eventualmente o campo elétrico. Daí a gente pode passar dessa forma, que mistura grandezas macroscópicas, que são corrente e área, com microscópicas, que são densidade de carga e velocidade, para definir uma grandeza, né? Então, a ideia é usar um sisteminha simples para justificar a definição dessa grandeza, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. E a gente pode definir essa grandeza, então, para eliminar a dependência com grandezas macroscópicas. Então, basicamente, a gente vai pensar, né, na quantidade de corrente, né, que atravessa uma certa área, definindo, então, uma certa densidade. Né? Então, em termos de essa densidade, né, pensando na forma escalar, inicialmente, a gente vai ter algo do tipo, né, I por A, então, uma densidade superficial, vai ser algo do tipo ρ V escalar E, né, e isso a gente vai representar por J. Representação usual para isso, densidade de corrente. Bom, mas só que o J, na verdade, ele é um vetor, né? Então, V é uma grandeza que é vetorial, né? E o J, pensando
as nossas aplicações futuras, né? J é uma grandeza que é vetorial. Então, J é uma densidade superficial, corrente por área. Mas J existe no volume. Então a gente tem que ter um certo cuidado aqui, porque em termos de unidades, né, J é algo do tipo unidade de corrente por área, então amperes por metro quadrado. Mas J existe numa região que é volumétrica. Então J, na verdade, é um múltiplo da velocidade das cargas. E aí uma coisa interessante, né, que independentemente de qual é que é o sinal das cargas, então digamos que a gente tem um campo elétrico aqui. Se a gente tiver cargas móveis nesse objeto que tem cargas positivas, né, o campo elétrico aplicado assim produz uma força elétrica que também tem esse sentido e vai produzir um movimento de cargas, né, da esquerda para a direita. Então a velocidade das cargas vai ser da esquerda para a direita e a densidade é positiva, logo J é um vetor orientado assim, para cargas positivas. Mas digamos que, na verdade, a gente tenha cargas negativas que se movem, o que é a coisa mais comum pensando em fios, por exemplo, né? Um campo elétrico aplicado assim, em cargas negativas, produz uma força no sentido oposto, de modo que as cargas vão circular da direita para a esquerda. Com isso, a velocidade delas é da direita para a esquerda. Mas, como a gente tem que multiplicar isso pela densidade de cargas, e a densidade de cargas em questão, que é móvel, é a densidade de carga negativa, J vai dar no mesmo sentido, né? De modo que, do ponto de vista microscópico, né, o J, para cargas positivas que se movem para um certo lado, ou cargas negativas que se movem para outro lado, né, J, na verdade, está sempre no mesmo sentido. Aí, pensando no J, né, e pensando numa certa superfície, a corrente que atravessa essa superfície, então, vai estar ligada, né, com a orientação de J, né, através dessa superfície. Então, digamos que a gente tem aqui, né, uma área dA, e essa área dA tem um certo vetor normal a essa área, isso é uma coisa importante, né? E aí a gente tem um vetor J que faz um certo ângulo com o versor normal, né? Se o J for paralelo com o normal, a gente tem a maior fluxo de J através da superfície. Então, você vai ter, na verdade, a maior corrente através dessa superfície. Se J, né, é perpendicular a N, logo é tangente à superfície, a gente não tem fluxo de cargas através da superfície. Logo, a gente vai ter corrente igual a zero. Então, pensando na corrente elementar que atravessa
esse elemento de área, né? Então a gente tem uma expressão como essa daqui, né? E aí, essa expressão pode ser positiva ou negativa, dependendo, né? Se você considera como normal essa aqui ou a outra, que também é uma normal possível, né? A diferença vai ser um sinal de mais ou menos, indicando que a corrente passa de um lado para o outro ou do outro lado não. Então, para uma superfície S, né? Então, para uma superfície, a corrente que atravessa essa superfície é o integral de superfície desse fluxo. Então, a corrente, né, que atravessa essa superfície, né, é dada por uma expressão como essa. Se você tiver uma situação em que a superfície é fechada, se a superfície é uma superfície fechada, né, a gente vai ter um fluxo, então, através de uma superfície que é uma superfície fechada. Então, se isso aqui dá positivo, quer dizer que a corrente fluiu para fora da superfície. Se isso é negativo, a corrente fluiu para dentro da superfície. Tá? Então, isso é quanto de corrente você atravessou a superfície. Representa o fluxo de cargas que passa para fora da superfície. Se esse fluxo é positivo, as cargas saíram da superfície e foram para fora. Se o fluxo é negativo, cargas entraram na região delimitada por essa superfície. Cargas entraram no volume delimitado por essa superfície. Daí agora a gente usa o teorema do divergente ali. Então, isso aqui vai ser uma integral do divergente de J dV no volume, né, que tem como superfície aquela superfície S ali que é fechada. Bom, essa é uma equação. Isso, então, quando o divergente do J é predominantemente positivo, essa integral aqui vai ser positiva, né? E aí isso significa que você tem cargas que estão fluindo de dentro para fora do volume, né? Bom, isso é uma coisa. Agora, pensando nessa região de volume V, a carga dentro dessa região a gente pode escrever como sendo, né, uma integral de volume da densidade rho dV. Isso é a carga num dado instante de tempo t, né, dentro do volume V, que tem como superfície aquela superfície fechada lá. Essa carga eventualmente pode variar.
Então a gente pode pensar, né, na derivada dessa carga com relação ao tempo, a taxa de variação dessa carga. Então, pensando em dq dt, né? Isso é um d dt da integral de ρ dv. Bom, se a gente tem transferência de carga através da superfície, então a densidade de carga varia. Então a gente vai ter uma integral do tipo, né? E aí a gente tem que o volume V é um volume definido, né? Uma certa superfície S que é fixa. Então a derivada total aqui entra nessa expressão como sendo uma derivada, né, parcial com relação ao tempo, já que ρ é a função de posição, eventualmente, além de tempo. Isso é a taxa de variação da quantidade de carga, né, que você tem dentro desse volume V. Agora a gente tem que notar o seguinte. Digamos que o dρ dt seja positivo, né? Então a gente tem que a ρ está aumentando. Isso quer dizer que cargas estão entrando no volume. Então, se cargas saem de V, quando δρ dt é negativo, se as cargas saem de V, a quantidade de carga em V é negativa. E a corrente, daí, nesse caso, é para fora de V. Então, sendo, né, que a normal ela é, nessa expressão, orientada para fora do volume, e se, né, quando dq dt é menor que zero, a corrente, né, que é produzida é para fora de V, de modo que a corrente então é positiva. Então, para reunir as duas coisas, a gente tem o seguinte. Então, né, 7 dá a corrente que sai, né, do volume V. É positivo quando a corrente orienta-se para fora, é negativo quando se orienta para dentro. Se a corrente sai do volume V, a quantidade de carga dentro de V diminui. Então dq dt é negativo.
Então, para reunir as duas coisas, a gente vai ter que montar isso, né? Já que dQdt é uma corrente, né? A gente vai ter isso é, na verdade, menos isso aqui. E aí, passando, né, a integral de volume de um lado para o outro e reunindo as duas na mesma integral, a gente chega numa equação importante. Então, divergente J mais dl rho dt integrado em um volume qualquer, e isso é igual a zero. Isso nos dá, então, o que a gente chama, né, de equação de continuidade, que nada mais é do que a forma matemática, né, de dizer, né, que carga se conserva. Então, a forma matemática de expressar a lei de conservação de carga é através da equação de continuidade. Então, lei de conservação de cargas, matematicamente, é a equação 10. Bom, para a gente ter magnetostática, então magnetostática é uma situação específica em que os campos magnéticos, né, são estáticos. Então, o campo magnético não depende do tempo. Para que isso aconteça, a gente tem que ter, então, né, correntes elétricas estacionárias, ou seja, as correntes elétricas não variam com o tempo também. Então, quando que a gente tem isso em termos de expressão, né? A gente tem uma condição para que a gente tenha magnetostática. Para que a gente tenha corrente estacionária, né, isso significa que del rho del t tem que ser igual a zero. Então a variação da densidade de carga tem que ser nula. E aí, no caso da magnetostática, né, como a gente tem a equação 10, sendo del rho del t igual a zero, né, a gente tem que ter divergente de J igual a zero também. Então, a condição para você ter magnetostática, basicamente, é que o divergente de J é igual a zero. Com divergente de J igual a zero, você tem del rho del t igual a zero, e aí, né, você tem a situação em que as correntes são estacionárias e os campos magnéticos são constantes no tempo. E aí, quando a gente tem
um campo vetorial que tem divergência igual a zero, né? Esse campo vetorial é um campo, né, solenoidal. Então essa é uma relação importante, né, para o divergente do J. E pensando na relação entre J e densidade de carga, a gente tem uma relação importante que envolve o divergente J, que é a equação de continuidade. Tá? Que, inclusive, é uma equação muito parecida com o que acontece para fluidos, que são fluidos, né, que estejam escoando e que, para o qual a gente pode definir também uma densidade do tipo J, que é ρV, onde ρ, na verdade, é densidade de massa. E a gente então chama isso de vazão. Bom, tirando mais algumas relações interessantes, né? De novo, pensando numa coisa simples que a gente pode tirar de modo fácil relações, né, e que são gerais. Então, vamos pensar de novo naquele fio lá cilíndrico que a gente falou agora há pouco. Então, a gente tem um pedaço de fio, né, que é um fio retilíneo, ele tem uma área A, seção transversal, temos um comprimento L, aplicamos uma diferença de potencial ΔV nesse fio. Né, exatamente como a gente tinha feito antes. Então, tá aqui o fio. Que é submetido a uma tensão ΔV. Né? Aqui tem um certo comprimento L, área A. E aí a gente pode tirar duas coisas aí. Né? Fio homogêneo, caso ideal. Então a gente tem o seguinte. Primeira coisa, I vai ser simplesmente J vezes A. Segunda coisa, ΔV vai ser E vezes L. Campo elétrico vezes a diferença potencial entre os extremos, né, sobre L. Resistência, então, resistência elétrica, né? Por definição, ΔV pela corrente que passa. Então, E, L, J por A. J, então, vai ser algo do tipo L sobre A, R, vezes campo elétrico. De novo, relações escalares para a gente chegar na relação que é a relação interessante, que é uma relação vetorial. Se aquele fio for um material ômico, só para a gente poder obter isso de novo de uma forma simples, né? Se a gente tiver um material único, né, a resistência é algo tipo uma resistividade comprimento por área. R é a resistividade elétrica. A resistividade elétrica, né,
A gente vai, na verdade, definir ela em termos do inverso da condutividade. Mas, pensando, né, que a resistência é dada por uma expressão como 13, RA sobre L, né, é 1 sobre R. Então, J é 1 sobre RE, e isso vai nos dar uma outra relação que é essa aqui. J é SE, S é a condutividade elétrica. Bom, em geral, então pensando no caráter vetorial do J e tendo em conta que S, na verdade, é um tensor com condutividade elétrica, que pode depender do campo elétrico, o material, o meio não linear, que pode depender da frequência e que pode depender da temperatura, né? A gente tem uma relação como essa aqui. Mais ou menos, como a gente já falou, né, para o caso da permissividade elétrica. Então, em termos fundamentais, a gente tem uma relação entre J, densidade de corrente, e E, campo elétrico aplicado, que envolve a condutividade, e essa relação é uma relação tensorial, de modo que você pode aplicar E de um certo sentido em direção e ter J noutra direção. Isso acontece. Então essa é a relação geral e eventualmente, né, num caso mais simples, né, para materiais como, por exemplo, metais, né, a condutividade basicamente é um tensor, que é um tensor diagonal, onde os elementos da diagonal principal são iguais porque o material é homogêneo, que são os nossos famosos meios lineares. Então a gente vai ter J, vai ser SE. Quando a gente tem condutores ônicos, né, e aí isso não depende disso, quando a gente tem, então, materiais condutores, a gente tem uma consequência da condição de magnetostática. Na magnetostática, como a gente viu, né, o divergente de E, divergente de J é igual a zero.
Então, a gente tem que divergente de J igual a zero. Mas, com 14, a gente vai ter divergente de SE igual a zero. Sendo S, né, independente do campo elétrico e, na verdade, independente, né, de direção, ou seja, para meios lineares, isso vai dar S divergente de E. Então, a gente pode tirar S daqui de dentro. E assim, S divergente de E igual a zero, ou seja, divergente de E igual a zero. Opa, aqui é 15. Isso aqui. Então, né? Na magnetostática, em que divergente J igual a zero, quando você tem materiais condutores que sejam ômicos, você vai ter também, basicamente, na verdade, a ideia é que S não dependa, né, de direção. S não é dependente de espaço, de posição. Pode até ser dependente de campo elétrico, mas não dependente de posição. Se S, né, não depender de posição, a gente consegue escrever a equação que define a magnetostática, que é divergente de J igual a zero, na forma divergente de E igual a zero, e, sendo divergente de E igual a zero, se o E também é menos o gradiente de um potencial, a gente vai ter uma equação de Laplace. Então, quando você tem condutores e tem, né, correntes, se essas correntes são estacionárias, né, o problema ainda envolve a solução da equação de Laplace para o potencial elétrico. Né? Daí aquilo que a gente já viu a respeito da equação de Laplace continua sendo possível de usar agora nesse problema que envolve condutores que têm corrente, inclusive, desde que você tenha uma corrente estacionária. Tá? E aí, só para completar, né? A gente tem a condição de magnetostática, que é divergente de J igual a zero, né? A versão integral disso aqui é, só para completar, isso aqui, né? Fluxo total através de qualquer superfície fechada, né, vale zero. Tá? Então, isso são algumas propriedades e coisas ligadas com corrente elétrica, principalmente a relação J igual a ρ vezes V, né, que é importante para nós no futuro. Né? J como sendo conectado ao campo elétrico através da relação do tipo 14 ou 15. Né? Condição da magnetostática, que é divergente de J igual a zero, para ter correntes estacionárias. E com isso agora, o próximo passo é a gente poder falar, né, que é na próxima aula, falar efetivamente a partir de campo magnético, né, conectando com a coisa que gera campo magnético, que justamente são correntes. Então a gente precisa fazer uma relação, por exemplo, eventualmente com J, para quando a gente tem algo que é uma distribuição de correntes numa região volumétrica, né, e estender isso para coisas que são, por exemplo, distribuições de corrente em superfícies e em fios, em linhas. Né? Então, isso é o que a gente vai fazer na próxima aula, né, quando a gente vai introduzir a lei de Biot-Savart. Tá? Então, pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau. Comentários aqui embaixo, né? Se gostou, dá um joinha, né? Curte o canal, se inscreve para receber as notificações e até a próxima. Tchau.